Estamos de volta para o 30º episódio falando de fraudes. Hoje aqui comigo uma candidata fantástica, por um tema fantástico também. A gente já tratou nesse podcast, nesses 29 episódios anteriores, de prevenção, de cuidados, de como a pessoa cai em fraude, todas as desgraças, mas a gente não contou ainda como você, empresa, ou como você, consumidor, possa recuperar, se é que é possível recuperar, em algumas situações, o valor que você perdeu. Infelizmente, eu lembro que existem alguns golpes que não dá para recuperar tudo, né? Aí você, mas não dá para recuperar dinheiro. Não estou falando disso, estou falando de uma outra coisa mais grave. Existem alguns golpes que, infelizmente, eles, além de levar o seu patrimônio, levar a sua intranquilidade, deixar você com uma sensação muito desagradável que você foi enganada, esse é o golpe do amor. Esse não dá para recuperar a parte psicológica. Essa parte aí a gente precisa encaminhar um médico, ter uma assistência, um acolhimento, porque é muito sério. Então esse é um golpe que te fazem duas coisas, né? Eles acabam te tirando seu dinheiro pelo golpe do amor, pelo encantamento, mas também acaba levando sua tranquilidade, seu emocional, você não acredita mais na vida. Então, antes de a gente apresentar a nossa candidata, a nossa convidada, não apresentar, ela vai se apresentar, mas eu queria deixar uma mensagem aqui, que a gente deixa sempre no começo. Essa mensagem é fundamental, como aquele conselho da vovó, que se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. Também, antes disso, eu preciso passar uma mensagem do nosso patrocinador, que é a Casa Uni, que é uma plataforma Unichannel, que une digitalmente seus clientes à sua empresa. E para você saber mais sobre essa plataforma, o link está aqui no nosso programa. Então eu passo para vocês, para a Lucimara Alcântara, advogada. Além disso, ela vai se apresentar. E Lucimara, pode colocar todos os seus predicados, não tenha nenhum pudor em se apresentar, tudo o que você já fez na vida. Quem você é, Lucimara? Doutor Afonso, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de falarmos um pouco sobre esse tema muito polêmico e também muito importante, voltado ao consumidor. Os golpes financeiros, seus direitos, como requerer em juízo ou fora de juízo seu dinheiro de volta. Isso mesmo. E antes de iniciar aqui, quero dizer que eu sou advogada. Eu sou especialista em compliance trabalhista e empresarial, também do consumidor. Eu sou presidente do Direito do Consumidor, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Subseção Santana, desde 2016. Atuo como advogada, já trabalhei também com diversos clientes aí de grande porte nessa área trabalhista, consumidor, e também eu sou assessora legislativa da Câmara Municipal de São Paulo. É um enorme prazer de estar aqui com o doutor Afonso e com todos vocês. Bom, o que todos querem saber, a pergunta de 1 milhão, quais são os principais fraudes financeiras que têm afetado os consumidores atualmente? Pois é. Antes de iniciar, doutor, eu só gostaria de pontuar sobre o consumidor. Nós sabemos que o direito do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá uma proteção e ali no artigo 4º ele mostra ali quais são os direitos básicos do consumidor e um deles aqui inicia-se com o princípio da vulnerabilidade. Então ele entende o código que o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo. E aí, partindo disso, as principais fraudes hoje, né, ligada às instituições financeiras, às fraudes digitais, né, financeiras, nós podemos dizer aqui sobre o boleto falso, que muitas vezes o consumidor ele recebe pensando que é um convênio para se pagar, uma conta da internet. OAB, eu já vi boletos falsos da OAB. Pois é, tá vendo? E aí leva o consumidor a fazer um pagamento aí mal intencionado. Temos também o catfish, que é quando uma pessoa ele dá uma identidade fake e envia mensagens com fotos de familiares pedindo empréstimos. Nós temos aqui o fraude aí no cartão de crédito, né? Então, de repente, o consumidor vê ali na sua fatura um valor que foi pago para uma empresa e ele se depara que não foi ele quem fez essa compra. Temos também a falsa central de atendimento. Esses são os golpes mais atuantes. Mais atuantes. Mais atuantes.
E aí Porque acaba ela serve para várias fragilizando. coisas, né? Serve para várias coisas, para empréstimos falsos, para cartões falsos, falso presente e por É aí, né? verdade. É. E acaba fragilizando tanto o consumidor e tanto aquela empresa que recebeu ali, né, para pagar e acaba o banco tendo aquela interlocução com aquele comércio eletrônico, quem paga, quem fica com esse Não, teoricamente BO. afeta a imagem, né? O grande Sim, marketplace que foi fraudado, por exemplo, com aquela entrega de flores, né? Ela você não vai ter mais credibilidade para comprar. Você vai procurar outra empresa porque não sabe se é uma a fraude ou é reputação. verdadeiro aquele presente que ela está te dando. Ou se, quando você comprar as flores ali ou o presente, não vai ser capturado seus dados, né? É É verdade. muito. Isso é um problema muito sério das falsas operadoras, porque. A Anatel, inclusive, está coibindo isso. O que é que estava acontecendo? Havia uma credibilidade muito grande que as empresas de crime, os criminosos, estavam conseguindo contratar o 0800. Hoje, para contratar o 0800, já estão fazendo um cadastro de direito, né? Porque hoje em dia todos os cadastros são certificação. Então, hoje, para você comprar um cadastro, para comprar ter uma linha de 0800, você precisa fazer um cadastro, uma certificação, e cada empresa pode ter 5 0800. Olha, já Então, tem a está vendo, a limitação. Anatel está tomando providências, não só providências contra cobranças imoderadas, ou call centers imoderados, contact center, vendendo coisa sábado, domingo, ou cobrando, né? Mas também com relação aos 0800, né? Então, já está havendo uma prevenção garantindo para o consumidor uma maior tranquilidade. Mas isso não evita totalmente, né? Ainda tem subterfúgio, né, de o cara contratar um laranja, o fraudador contratar um laranja e contratar um 0800 aí dá credibilidade, fica igual um call center de banco, né? Mesma voz, tudo É direitinho verdade. 0800, né? Então essa é uma coisa muito grave, né? É verdade. E tem também a questão da falsa central de atendimento, em que eles ligam falando que é do banco e onde pede as informações desse consumidor, ou às vezes até fala que vai vir um motoboy retirar o seu cartão. E a gente tem também aquela questão do próprio fraude presencial, que eu costumo dizer assim, que é quando vai uma pessoa ali sacar o seu dinheiro no próprio banco e de repente uma pessoa se passa por um funcionário do banco. E é onde vem aí a questão dos saques, né? Tem a fraude presencial também, aquela do que altera o valor da maquininha, né? Ah, sim, é Hoje a gente verdade. não vai falar muito de fraude, mas vai falar como recuperar, mas eu só contar um caso que aconteceu com uma pessoa que com a tecnologia e um conhecimento técnico, ela sofreu uma fraude dessa da maquininha, que foram lá, passaram o valor de um presente, e era um X, foi para um valor Y. Então é muito cuidado. As pessoas têm que tomar muito cuidado, desconfiar. A grande realidade é que tem que desconfiar de tudo, É né? verdade, doutor. E E aí tem a questão também desse jogo do tigrinho, tem a questão sim. de rifas. Hoje é, saiu uma notícia do Tigrinho, né? Eu vi uma notícia que estão coibindo aí, porque estavam colocando laranjas para colher o dinheiro para passar pro sites o dinheiro. Então a polícia está coibindo isso aí, porque é ilegal. O jogo do é, Tigrinho é ilegal. Não tem uma regulamentação. é Quando o verdade. governo regulamenta, tudo é ilegal também. Não está É, cobrando imposto, mas também não tem a certeza que vai receber o prêmio, né? é verdade. Mas o mais importante é quais os critérios para você, para a vítima, que agora já é vítima, eu estou É, falando já em vítima, seja a empresa ou a pessoa física, ela é, identificar que ela foi um alvo. Ela está sendo um alvo. Aí antes dela ser vítima ainda, ela está ali entre ter feito ou já ter feito em seguida. O que ela precisa fazer para poder ter algum tipo de arrependimento eficaz que vai devolver o prejuízo para ela? então, eu costumo sempre assim, pontuar que geralmente a pessoa identifica quando vê que saiu ali um valor da sua conta, apareceu ali na sua fatura, ou de repente apareceu um valor exorbitante. Então, a primeira maneira é ela comunicar à instituição financeira, chegar no seu gerente, ou se é ali um banco digital, fazer todo aquele procedimento online para registrar aquele ocorrido. O segundo passo é ela também registrar um boletim de ocorrência e aí requerer esse ressarcimento.
Eu diria que ela tem que estar sempre atenta no uso do seu celular, notebook, para as transações, até para entrar nas redes sociais, ela tem que estar sempre conferindo, está sempre tirando um extrato, e aí se tiver alguma ocorrência, ela imediatamente ela toma as providências que a Lucimara falou, porque aí pode ser que no momento tenha acontecido uma coisa só, ter sequestrado um dinheiro, transferido um dinheiro, mas tem outras coisas dentro de um aparelho digital, né? Às vezes a pessoa tem documento da casa, documento da empresa, então quando entra um vírus, seja que tipo de vírus, um malware, um ransomware, ele vai fazer várias coisas, e às vezes esse vírus ele não é de uma vez, ele fica lá e fazendo só as situações do momento, mas ele pode demorar meses lá, até que que for retirado dali, que for feito um trabalho de retirar, ele vai continuar tendo esse tipo de atividade. Então, essas são as prevenções. Comunicar o gerente imediatamente, né? Fazer um boletim de ocorrência. E com relação ao Pix, qual é o prazo que você, caindo num golpe de Pix ou fazendo um Pix errado, tem um detalhe, muitas vezes não é só a fraude, também você acaba mandando um Pix errado, né? Ou um Pix agendado, existe muito isso, né? Esse golpe, né? Do Pix agendado. A pessoa liga, olha, fiz um Pix errado para você, você pode me devolver e passa o comprovante, mas o Pix está agendado. A hora que você passa o estorno do dinheiro, ele vai lá e cancela. Qual o prazo que tem para fazer essas providências? Nós orientamos sempre, né, que se faça de forma imediata. Então, se acaso ele observou que naquela data agendada não caiu, então que procure de forma imediata o banco. E aí, por exemplo, se acaso for demonstrado alguma questão de devolução de valor ou, de repente, algum desfazimento dessa contratação que seja, teria ali também, nós podemos considerar de forma analógica, vamos dizer assim, um prazo de 7 dias. Mas a orientação é que seja de imediato, até porque pode até se passar depois desses 7 dias, e aí nós sabemos que uma ação judicial para uma reparação de danos morais envolve um prazo de 5 anos, mas o juiz ele vai observar ali a questão do tempo, né? Então, ainda que a gente entenda que a ação de uma reparação seja 5 anos, nós também não vamos, como sempre fala, né? O direito não socorre os que dormem. Então, Sim. não vou ficar esperando no quarto ano para questionar aquele Pix que deveria vir na minha conta e não veio. Então, a orientação é que se faça de forma imediata. Essa é a recomendação que eu também dei, né? Que você olhar o extrato. Olhar o extrato e aí a hora que perceber, tem uma movimentação que você não fez, você já comunicar ao banco imediatamente através dos canais oficiais do banco. Se for a mesma noite, comunica por e-mail. Hoje os canais oficiais, a maioria dos bancos tem protocolos, né? Você já recebe um protocolo, no outro dia você faz boletim de ocorrência. Eu vou deixar depois aqui na apresentação, o Dr. Carlos Afonso, que esteve aqui do Desse Cyber, do DEIC, ele nos passou um link em que quando você clica nesse link, não é um link com vírus, é um link sem vírus. Eu não te passei ainda, mas se você vou te passar também. O que ele faz esse link? Ele tem 4, 5 tipos de golpe que a pessoa caiu ou fraude, em que ele fala lá quais os procedimentos passo a passo e no final ele tem um outro link lá que você já clica nele, faz um boletim de ocorrência digital. Já é muito prático. A polícia está fazendo o papel dela, agora você precisa fazer o seu papel. Não tenha vergonha de tomar providências para tentar ajudar. Sem estatística, a polícia não pode fazer absolutamente nada. Então você tem que fazer um boletim de ocorrência. Mas eu não vou receber meu dinheiro. Mas você tem que tentar. Você tem que tentar receber seu dinheiro e tem que ser estatística. Qual o crime que estão fazendo, qual o modus operandi para poder coibir, senão cada vez aumenta mais. E às vezes é valores pequenos, mas a quantidade e as pessoas humildes que têm essa perda financeira são muito grandes. Então, você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que procurar, em alguns casos, o Banco Central. Existe um mecanismo, chama mecanismo de evolução
automática para que o banco tenha um prazo para devolver. Se o banco não devolve, aí que entra a doutora Lucimara. Se o banco não devolve, em alguns casos o banco não estão devolvendo, né? Você tem ciência quais as respostas que os bancos estão dando para quando você sofre uma fraude, por exemplo, um roubo de celular, o roubo de celular ou então uma invasão do celular? O que os bancos estão respondendo aí? Estão devolvendo automaticamente? Não, é uma demora, doutor. Geralmente, alguns bancos, eles até estipulam prazo de alguns dias. Eu já vi alguns bancos até falarem de 90 dias para uma análise. E aí sempre, não posso dizer todos, né, mas alguns sempre dão a devolutiva que a culpa é sempre do consumidor, que é uma culpa exclusiva dele. E aí, diante disso, é que cabe também o processo, né, a ação judicial de reparação por danos morais e também os danos materiais. Então, o banco ali, ele sempre tenta analisar e verificar a questão da prova. E aí um fato interessante aqui trazendo para vocês de um caso que eu acompanhei, e era um senhor que ele pediu, ele fez, né, procurou um advogado falando que ele foi vítima, né, de uma fraude de empréstimo. E o banco, empréstimo consignado, que de repente ele procurou, de repente ele verificou no seu extrato e havia ali um valor, sendo que ele não solicitou esse empréstimo consignado. E foi toda a questão do meio probatório. E nesse caso, quando envolve uma ação judicial, é feito uma perícia. Então, é onde entramos, que nem o doutor falou, com relação à devolutiva. Então, no primeiro momento, o banco ele pode negar, falando que houve sim uma manifestação de vontade desse senhor para fazer. E aí, diante dessa escusa, né, diante desse não, vamos dizer assim, cabe então o enfrentamento judicial. E ele ingressou com essa ação, houve essa perícia técnica, e aí, diante dessa perícia e também o contra-ataque do banco é que se verificou pela geolocalização. E viu que quando ele fez o aceite, ele estava na casa dele. E aí caiu por terra, a sentença deu improcedente. Então, nós temos, né, eu acompanhei esse caso lamentável e acompanhei também outros casos em que realmente ele solicitou, só que o banco ligou, na verdade, um fraudo, né, uma pessoa fraudulenta ligou se passando por um banco, ele deu esse aceite, falou, não, tudo bem, pode, e aí ele começou todo esse trabalho. E ele recorreu, então, às vezes, a sentença, ele pode dar essa improcedência, só que o acórdão, às vezes, sempre dá uma reviravolta, vamos dizer assim, por conta de uma súmula 479 do STJ, em que fala que a responsabilidade do banco é objetiva, que independe de culpa e que cabe ao banco fornecer todos os meios de segurança para esse consumidor. E aí, diante disso, ele fala, especificamente esse acórdão falou o seguinte, olha, deveria o banco ter feito todas as medidas cabíveis de segurança, porque esse empréstimo não foi autorizado pelo consumidor, mas foi feito e caberia o banco ter feito uma medida de segurança e não ter permitido, ou seja, ter feito, às vezes, um reconhecimento facial. Qual seria o próximo passo para que haja consegue fraudar. Isso não empréstimo não é a solução. Existem algumas soluções que o pessoal de tecnologia sabe mais do que eu, que está assistindo aqui, que nem hoje já consegue fazer até prova de vida falsificada, né? Partindo desse princípio que você falou, eu tenho uma teoria que eu vi na minha vida profissional, seguradora e banco, como eles, assim, digamos, não tem uma mãe que está lá olhando, né? Eles são uma empresa muito grande e tal, então eles sempre fazem negativa geral. Sempre fazem negativa geral num primeiro momento. Depois eu vou chegar na geolocalização, que é uma coisa interessante. E eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima, que eu não estou atuando, porque eu prefiro não atuar para banco
contra banco, mesmo que o banco esteja errado, mas porque é uma questão de ética, como eu trabalho para banco, então eu prefiro deixar outras pessoas fazerem isso. Mas é uma coisa que acontece muito comum, principalmente com o pessoal de Uber, né? Foi roubado o celular, furtado, né? Não usou arma, quebrou o vidro, levou o celular, obviamente o celular estava destravado porque estava usando o Waze, e aí limparam a conta inteira, fizeram várias situações, até depois uma tecnologia muito grande, porque a pessoa cancelou, logo em seguida mudou a senha, tudo, e mesmo assim continuaram usando o celular. E aí o banco disse que não, não só nesse caso, em outros casos, igualzinho, a mesma coisa, para as outras fases. Diz que a culpa é da pessoa porque estava com o celular desbloqueado, não tomou cuidado que ela tem que ter, que o celular é como se fosse a senha. Então, ela não tomou cuidado e aí você tem que entrar com uma ação e nessa ação provar. Com relação à geolocalização, as empresas hoje, elas vêm de investir numa prevenção um acesso e um acesso mais, digamos, de uma certificação melhor para o usuário, que elas têm responsabilidade, elas dão um aplicativo. Quando elas dão um aplicativo para você, elas estão fazendo o quê? Economizando na agência. Você não vai na agência. Olha a redução de agência. Então, ela tem que investir em que o fraudador não entre ali. Existe maneiras disso, ainda são caras. Pra você ter uma ideia, como existe maneira disso, eu vou contar aqui um artigo que eu escrevi. O Android lançou um sistema para celular que quando ele é roubado, a pessoa sai correndo, ele bloqueia a tela. Tô vendo. E tem um outro aplicativo dentro do Android, eu não tenho Android, tenho iOS, mas eu estou falando a tecnologia. Um outro aplicativo do Android que ele também, você coloca lá e se você balançar muito ou fizer uma operação, ele bloqueia toda a sua tela para você ter acesso às aplicações financeiras. Então existe tecnologia para isso, né? O banco economiza essa tecnologia e ganha nas agências, então ele tem que dar segurança. Ele tem que dar segurança de ter aplicativo, ele tem que dar compliance. O que é compliance? São, no caso de movimentações financeiras, atípicas, né? A pessoa faz uma movimentação de R$7.000 quando ela não está acostumada a fazer isso. Então, antigamente, o banco investia e ligava. Eu lembro de uma pessoa muito próxima a mim que ela costumava ela saía, ia no posto de gasolina, e nesse posto de gasolina tinha uma loja de conveniência e tinha uma farmácia. Ela ia, punha gasolina, comprava um pão de queijo e ia na farmácia. Valores mínimos, e ligavam para o marido dessa pessoa para dizer, olha, mas teve três movimentações, dá a impressão que alguém roubou o cartão e começou, né, a usar. Então, hoje não faz mais isso, nunca mais eu vi isso daí. Então o banco está economizando. E aí, uma conta lá do Zé da esquina, recebe R$100.000 e sai em 30 segundos, sai para várias contas. Isso é compliance. Então o banco tem que fazer isso daí. A geolocalização, o tribunal vai quebrar. Porque você contou esse caso, eu tenho um caso exatamente igual. Pior ainda, porque eu nunca vi. Teve O que acontece? Existem as empresas boas e as empresas ruins. Existem corretoras que vendem e tem meta que vende empréstimo consignado. Então o cara tem que vender. Então ele vai vender para quem não precisa. Eu teve uma cliente, uma senhora muito de idade, que ela não usa o celular para nada. Ela tem celular. Ela foi a única pessoa que eu vi que ela teve um golpe pelo telefone fixo. Ligaram para ela para oferecer um cartão. Ligaram. Aí a mulher, para se livrar da pessoa, aceitou o cartão. Tá bom, vou. É de graça, não tem anuidade. Ela aceitou o cartão. E aí sim, aí ela pediu o celular para ela. Só tem celular. Eu tenho, mas eu nem uso. Só pode mandar uma foto. Mandou uma foto, olha. Autenticou. Na casa dela. A velhinha nem sai de casa, da casa dela. Autenticou lá. E aí passou um tempo... tinha R$30.000 na conta dela. Ela ligou e falou, o que eu faço isso? Ela tem que devolver, né, o dinheiro. Você entendeu? Então tem R$30.000. Ela não precisa de dinheiro, não precisa de empréstimo. Então isso é muito comum. Mas pelo que eu saiba, com todas essas fraudes que tiveram em 2022, 2023, o INSS mudou. Hoje, para você conceder um empréstimo, um novo empréstimo ou refinanciamento, tem que ser pessoalmente. Não há mais Exatamente. Nós voltamos para a parte física, né? É verdade. Então, dá uma segurança. Em resumo, Lucimara, o que está acontecendo hoje é assim, que o consumidor ele está sendo fraudado,
ou a empresa e tem que usar o judiciário. Não existe aí um entendimento de dar boa-fé para o... Embora que o Código de Defesa do Consumidor garante o princípio da boa-fé do consumidor Isso. e o princípio da vulnerabilidade, e ainda vou mais, E o a ônus da prova, inversão né? do ônus da prova. Isso, exatamente. Então, ou seja, o certo, se nós levarmos ao pé da letra o que diz a lei, é ele só chegar no seu banco e falar, fui vítima de um fraude. Era só fazer O cara isso, tem o histórico lá. considerando todo o seu Exato. princípio e com toda a apuração. Sim. Hoje, uma pessoa que foi vítima de uma fraude, procurando um advogado, nós fazemos o quê? Venham todas as provas que você consiga. Sim. Porque se a gente depender, né, eu costumo dizer, no meu entendimento, da inversão do ônus da prova, de só o fato de você valer-se do princípio da boa-fé, infelizmente o consumidor ali não vai ter um êxito no processo. Então a gente sempre orienta, não... tenta pegar uma gravação, vai de novo, pede um protocolo que você tentou de forma administrativa, pede o rastreamento dessa ligação. Faça no Banco Central. Faça no Banco Central. Veja na Anatel, pede a degravação. Então, assim, precisa se cercar dessas provas para que haja aí uma verossimilhança, a questão também de um êxito aí de uma ação. Mas é como o doutor aqui falou, o consumidor ele tem um princípio da boa-fé. Então, deveria, né, chegar no banco e o banco falar, então vamos aqui apurar e vamos realmente se certificar. Mas o princípio da boa-fé no Brasil nunca teve muito, respaldo, muita aceitação, né? É verdade. Você vai em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, você chega lá com preço aqui de defeito, o cara vai e troca. É verdade. Não pergunta, aqui não, aqui o cara, vou mandar para não sei o quê, vou fazer perícia, mas você não deixou cair. Nossa, a gente não tem esse princípio da boa-fé. Precisa de juntar 2 laudos técnicos e tudo, então a pessoa gasta com laudos. Às vezes é uma coisa pequena. É verdade. E aí por isso que o consumidor fala, deixa para lá. Que nem o doutor falou, não, vamos atrás do valor que você puder, vai, insista, porque é só assim para nós persistirmos no nosso direito. Sim. É a persistência. É porque tem golpes de valores pequenos, então que não dá para a pessoa humilde, não dá para ela contratar um advogado. E nem o advogado vai querer também pegar uma causa por exemplo, esses golpes pequenos do falso emprego, em que a pessoa vai pagando uma quantia, depois eles vão devolvendo, né? De ela clicar em site e tal, depois ele não devolve mais. Então, às vezes tem um preço de 600, 800, R$1.000. Só que são milhares de pessoas que têm esse prejuízo e os caras ficam sentados lá. Porque hoje você sabe que mudou o crime, né? Hoje o crime físico diminuiu. As estatísticas, a polícia está maravilhosa. O crime diminuiu, os roubos, sequestros. O sequestro não tem mais, hoje não precisa sequestrar. Hoje o cara entra no celular e já faz transferência. Sequestra só o celular. Só o celular, quando sequestra o celular, mas não tem mais aquele... Dá só a senha. Antigamente, o que o bandido estava fazendo? Pegar a pessoa, levar para um cativeiro, deixar lá, pegar, a hora que ela se expunha, que era um sequestro, pegar o cartão, sair nos caixas, e às vezes tinha limite em 3, 4 caixas. Hoje não, hoje ela consegue fazer transferências aí de R$15.000 uma vez só. Então, hoje está muito mais fácil, só que a polícia agora tem que atuar de uma maneira diferente, tem que atuar na maneira digital, tentar chegar lá onde estão esse pessoal com essa operação criminosa. E as vítimas, as pessoas, né, elas têm que fazer o papel delas, que é comunicar isso, tomar providências com relação a ajudar a polícia, senão não tem como coibir isso aí, que está aumentando. Eu já me perguntaram várias vezes, em palestras inclusive que eu dei, o que eu acho hoje das fraudes e dos crimes digitais. Uma palavra é uma só, pandemia. É verdade. Pandemia. E também em relação, a única coisa positiva que tem é que está gerando emprego para a gente que trabalha com segurança, cibersegurança. Então, cada vez mais especializando os gabinetes de crise, os SOCs, a pessoa que trabalha com essa parte aí de segurança, a educação digital, então partindo para essa parte. Porque, e eu vou mais além um pouquinho com o doutor, a relação até do novo formato, vamos dizer assim, do advogado de atuação para essas empresas, que nem o doutor falou, o compliance, que é um trabalho essencial se a empresa trazesse para si cada dia mais o compliance, então, que atuaria junto
com essas pessoas voltadas à segurança digital. Traria uma segurança melhor para esse consumidor. Não, é que muitas empresas, não digo todas, mas muitas empresas, seja financeiras, marketplace, prestadores de serviços, elas consideram o investimento em segurança e educação digital e atendimento ao compliance do seu consumidor, seu usuário, elas consideram como despesa, e não é investimento. Porque quando a empresa é fraudada, não só o consumidor que perde, ou a empresa que adquiriu um produto, é a própria empresa que vendeu esse produto, que prestou serviço, porque ela vai ficar com a imagem abalada. Quem quer ter conta num banco, quem quer fazer investimento num banco, numa fintech que foi fraudada, que os seus dados não estão seguros, que não sabe também se ela daqui a pouco ela tem tanto uma fraude que ela acaba quebrando. Quem quer comprar um produto que não é entregue? Quem quer pagar frete, aí não recebeu o produto, né? O golpe do frete, né? Então o consumidor está em conjunto com a empresa para que tenha uma conscientização. Hoje em dia nós estamos no mundo digital. Então, a gente no mundo digital tem que agir conforme o mundo digital. Você tem algum outro caso que você atuou aí que teve sucesso? Seria bom que sucesso, né? Porque deixar as pessoas animadas, pelo menos se elas clicaram errado, naqueles conselhos que a gente dá, não clique no link, elas clicaram no link errado. Se elas compraram uma casa pelo Facebook, como eu falei, ou uma carta de crédito no Mercado Livre, que elas tenham a chance ainda de demonstrar que o processo foi fraudulento, que a empresa podia ter percebido isso e brecado o processo no meio? Sim, este caso, infelizmente, trouxe isso na sentença, mas até como o doutor falou, quando ele vai para o tribunal, ele reverte justamente pela força dessa súmula, que ele fala, olha, mas o começo que foi feito, como ele não quis o empréstimo, ele alegou a fraude, então ele não aceita o empréstimo, foi de origem fraudulenta, ainda que a geolocalização provou, então aplicou-se a súmula 479. Então, o que a gente vem observando? Alguns casos, a sentença ela dá uma improcedência, porque às vezes causa ali um impacto, ou costumo dizer, o Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem mais atuado no juizado ou mais no... Mais no fórum. Por quê? Na vara civil. Na vara civil. E, inclusive, eu oriento, justamente por conta da perícia. Então, é sempre bom submeter-se às provas, a todos os elementos de provas. Porque no juizado não cabe perícia. E aí o juiz aí ele encerra, porque não, esse caso não cabe perícia, mas não cabe a mim, então ele julga extinto. Então eu sempre oriento fazer pela vara civil. E aí os golpes, né, que acontecem, o golpe de Pix é revertido e cabe ali também a indenização por danos morais. E aí eu só falo para o cliente, olha, não pense que a indenização é alta, né? Então, tem sempre um valor ali que o juiz sempre entende como satisfeito, que às vezes as pessoas falam, não, eu vou ganhar bastante de dano moral. É que no Brasil não tem direito punitivo, né? O direito da dor, só que o juiz avalia e vai conforme a condição de quem causou e quem recebeu a dor, não é isso? Isso. Não é como um filme americano que você tem um direito de $1 milhão, que é um direito punitivo para que aquela empresa ou aquela situação não volte a acontecer. Infelizmente, a gente tem alguma jurisprudência de direito punitivo, mas não existe na legislação nada que o juiz possa se basear como punição, né? Eu tenho um caso também que foi de empréstimo consignado, que esse senhor foi até o banco, e aí, na hora que ele foi fazer, vou fazer um pagamento, aí aquele funcionário do banco começou a oferecer uma proposta. Ele já tinha um empréstimo. Foi e aí um refinanciamento ou outro financiamento? Isso. E aí ele só chegou e falou assim para mim, doutora, eu achava que é só para eu pagar, que eu estava finalizando. E aí eu coloquei o dedinho e quando eu vejo eu estou refinanciando o empréstimo. Aí eu fui com ele até o banco, fiz um requerimento, que era um senhor que não sabia ler. Fiz o requerimento. Foi com o dedo, você falou? Foi na digital. E aí fiz um requerimento com o gerente. Ele falou, nós vamos analisar. Onde eu fiz um protocolo físico. E aí o gerente, o que aconteceu? Deu a devolutiva falando que não, que há imagens dele, que não houve coação, não houve nada nesse sentido. E aí eu submeti ao Poder Judiciário.
E aí, com o Poder Judiciário, falando do princípio da hipervulnerabilidade, por ser um senhor analfabeto, aí Tem ele... bastante vulnerabilidade, E bastante. aí foi que, mesmo ele estando lá na agência, e aí deu uma sentença favorável, porque realmente ele não queria esse refinanciamento. Então, assim, a questão de fraudes, de golpes, nesse sentido, Pode ser até ou físico, né? coação, isso, ela precisa sim ser enfrentada no Poder Judiciário. Esse é o meu entendimento diante dos pedidos administrativos feitos no banco, das devolutivas, né, que o doutor falou, negativas. Então, é necessário o Poder Judiciário. Esses financiamentos, essas fraudes, esses financiamentos, esses refinanciamentos, são muito graves, né? Porque além da pessoa não precisar do dinheiro, eu já vi casos que a pessoa vai morrer e não vai pagar, porque a pessoa já está com determinada idade, aí faz o financiamento para 100 vezes, 100 meses. E os juros, né? E os Cresce juros, juros quer sobre dizer, juros. ele vai cada vez tendo um desconto maior e também não vai nem viver para pagar aquilo lá. Então, são coisas absurdas, né? Eu acho que, então, o que a gente vê aí é que precisa de um enfrentamento do Poder Judiciário para ser mais, coibir mais essas negativas dos bancos, para que há uma facilidade para quem tiver a fraude ter um ressarcimento mais rápido, né, do seu prejuízo. E não ter que gastar com advogado, inclusive, né? Apesar de ser o nosso trabalho, mas Verdade. acaba uma despesa que acaba onerando um consumidor, e muitas vezes um consumidor humilde, né? É verdade. Então, o que eu tenho notado é que cada vez mais o judiciário tem sido procurado, né? A gente, inclusive, tem visto mais escritórios de advocacia surgindo por aí para fazer esse trabalho. Quer dizer, então, está havendo uma demanda, né? É verdade. Então, isso. e mesmo assim, o judiciário aplicando essa penalidade do dano moral, que é um ônus para o banco, além dele devolver ainda tem um ônus, eles continuam insistindo ainda, então, para dizer a negativa, É a verdade. negativa geral. E assim, o que eu entenderia também que deveria, embora que nós saibamos que o PROCON ele está ali também para dar uma punição, é importante que o consumidor registre isso junto ao PROCON. Sim, sim. Para o PROCON abrir, né, a questão administrativa, a defesa, prazo, ação administrativa, vamos dizer assim, né, entre aspas, para apuração e aplicar multa quando constatado diversos casos desse sentido. Então, é importante que o consumidor também leve isso na esfera do PROCON. E o PROCON age mais rápido, inclusive. Sim, age Então, mais muitas rápido. vezes, que na realidade, o que se busca é o ressarcimento. Então, Isso. quanto mais rápido for, melhor o ressarcimento. Eu creio que, eu sempre falo que a justiça boa é justiça rápida, e o ressarcimento bom é rápido. Se a pessoa vai demorar 5 anos para receber, Para se apurar, não é fazer uma justiça boa, né? E o PROCON, ele costuma ser mais rápido, né? E o PROCON, ele pode também fazer ações coletivas. Sim, pode. Como é que, se é algum caso de uma reclamação no PROCON, de um consumidor que começou com essa reclamação e acabou, parece que teve um caso de uma fraude muito grande no juiz de fora, não me lembro agora exatamente, que era com relação ao empréstimo consignado, que o PROCON, juiz de fora, fez uma condenação muito grande a um banco, a uma financeira. Sim, com certeza, de modo coletivo. Por Isso. conta disso, quando eles verificam que há uma reincidência, então chega o momento de eles se pronunciarem e falar, peraí, tá vindo vários tipos. E aí onde se faz uma decisão aí coletiva para punir, né, em nome dos vários consumidores. Multar a instituição e até tomar providência, além da multa, acho que ele pode tomar algumas providências com relação à carta patente, né, a parte administrativa, quanto ela suspender a atividade dela, enquanto não resolve o problema de estar fazendo essas fraudes aí, ou deixando sem ressarcir o consumidor. Com certeza. Então, você tem mais algum caso que você conhece que você trouxe? Porque, assim, a dor dói mais quando o consumidor, a empresa, vê o que está ocorrendo na prática. Olha, quando você... Então, olha, esse é o modus operandi. A gente já falou aqui de vários modus operandi. Você já falou do caixa, que é uma coisa bem... Eu, por exemplo, nunca tinha visto um cara de pau tão grande num caixa fazer isso com uma pessoa analfabeta ainda, né? Infelizmente. É grave, analfabeto é grave, porque ele não tem entendimento. O estudo sempre abre porta, né? Então, infelizmente, essa pessoa não teve oportunidade de estudar, não abriu as portas, né?
E já trouxe também o caso do PROCON, que é um conselho Que interessante. importante, e é de graça, e às vezes dá para fazer digitalmente isso, eu acho, reclamação do PROCON. No Banco Central dá para fazer reclamação contra a instituição financeira, o boletim pode ser feito de maneira eletrônica. A gente vai tentar deixar o link aqui, todos os programas a partir de agora, vai deixar o link, porque o desse Cyber é um órgão de São Paulo, é uma polícia bem atuante, e são 3 delegacias especializadas do DEIC, onde eles só cuidam de crimes financeiros, crimes digitais, então eles são especializados em crimes financeiros digitais. Então eles têm realmente uma tecnologia, tem perícia, e lá está um resuminho do passo a passo de alguns casos que você pode tomar providências, são mais parecidos, não precisa colocar de todos, os passos são mais ou menos parecidos, né? E tem onde faz o boletim eletrônico lá, digital. Então, tem um caso do falso motoboy, que nem o doutor falou, que já foi um caso que nós atuamos, que a pessoa ali, ele contratou um determinado serviço e aí chega aqui o motoboy para fazer o pagamento, ele chega com a maquininha errada. E aí a pessoa faz um valor e quando ele vai sem perceber, tá lá, em vez de ser a compra de R$200, R$2.000. E aí houve esse susto, né, em que ele se depara e, diante disso, buscou-se no Poder Judiciário o ressarcimento desse valor. Por quê? Aí onde alegou que por conta dessa fraude, da questão desse falso motoboy, mesmo assim, pela força da súmula 479, o tribunal se manifestou falando que, havendo fraude por terceiros, o banco é obrigado a indenizar o consumidor. Esse foi crédito ou débito? Porque o caso que eu tive foi mais grave, porque a pessoa, ela 3 horas depois, ela percebeu e ligou para o cartão de crédito, cancelando como Foi débito. então, o outro foi crédito. Mesmo assim, a empresa de cartão de crédito não cancelou o cartão. Olha só. Não cancelou o cartão de crédito, porque é uma coisa que é a obrigação dela fazer, é cancelar o cartão de crédito, colocar a operação em análise para saber se foi... Se foi derivado ou não. É. Tem um trâmite, né, que eles Então. analisam, aí diante da negativa, houve a necessidade da ação. Mas ela não comprou nada, R$7.000, no caso, esse daí, numa empresa de uma pessoa física, né? Tem que ter a pessoa física que recebeu esse valor, ela tem que justificar com a nota fiscal alguma coisa de venda, né? É um valor muito alto, não é R$10, deu de Não presente ou uma entrega de um motoboy. Então é grave isso aí. Hoje as indenizações estão em que patamar? Olha, as indenizações estão numa faixa aí de R$5.000, aí dependendo do valor, 10 mil, assim, no máximo. De 5 a 10 mil reais. Sempre foi assim antes, que a última vez que eu participei da audiência, já faz um tempo, era uma audiência também de danos morais, era no Fórum de Santa Marta. 2.000. Não, essa foi muito interessante. Faz muito tempo já, viu? Muito tempo que eu atuei, eu fui fazer essa audiência e o juiz falou, não, mas aqui nós temos um padrão, vamos fazer um acordo. Na época eu me lembro, porque como ele falou isso, eu fiquei gravando esse valor, era R$5.500. Não, era alguma coisa, uma telefônica, alguma coisa assim, e ele já tinha lá um acordo com o pessoal que defendia essa outra empresa, e já tinha aquele valor lá, vamos rápido, entendeu? Não, sempre esse valor. Não avaliou nem quem que era a empresa, nem quem que era a vítima, né? E assim, hoje o Poder Judiciário, com relação à indenização, eles estão sendo muito, às vezes eu falo, muito rígidos, né? Porque a lei, por essa base de 5 a 10 mil, eu já vi até casos de 10 mil por conta de não, no caso não é crime financeiro, mas é a não troca de catéter da hemodiálise. Então a pessoa até veio a falecer e aí nesse caso o juiz ainda arbitrou danos morais R$10.000. Então, olha como tá. Então, com relação a isso, então, a entre vida está valendo pouco, né? E patrimônio, né? Então, a vida está valendo pouco, né? Em relação ao patrimônio, né? Hoje em dia. E esse caso específico, pedimos R$50.000, considerando aí a troca de um catéter urgente. Então, e o juiz ainda falou de bom tamanho, ainda coloca assim, mais do que suficiente para o doutor ver como está. Então, no crime digital, eu sempre falo para o cliente, né? Sempre observar de 5 a 10, para não entender o valor
Então, assim, pensando que talvez aumente um pouco mais se um juiz já caiu numa fraude ou num golpe. sentiu a dor. Não, e todos caem. Essa pessoa caiu, eu já conheci um outro caso com uma pessoa que é um CEO de uma alta empresa ele é o CEO dessa empresa, uma empresa gigantesca de engenharia, ele é o DPO da empresa e ele caiu também num golpe, né? Ele entrou num site lá e era assim, era uma etapa, responder perguntas e tal, aí ele respondeu as 3 perguntas e ganhou, e o prêmio era um iPad, um celular e um Macintosh. Tudo isso. Aí ele ficou satisfeito, no entusiasmo, negócio que joga, né? Aí ele foi preencher até que chegou no cartão lá e aí ele pensou que era no golpe, mas quase que ele caiu no golpe. Então, a emoção, o momento, ele acaba às vezes fazendo isso, né? Eu uma vez também, não que eu ia cair no golpe, mas assim... Foi muito atrativo. Não, eu fiquei curioso e fui levando para frente, né? Minha filha queria uma moto e aí ela veio com o Mercado Livre aberto lá e me mostrou, olha aqui, pai, essa moto elétrica é igualzinha um Nintendo, então você pode me comprar. Eu não sabia quanto custava, eu desconfiei, barato, tá, mas entrei lá e tal, e a coincidência é que era perto da minha casa. Eu moro num município aqui em São Paulo, era outro município do lado. Aí eu falei, olha, eu quero. O frete a combinar. Aí eu entrei em contato, falei, eu vou retirar e coisa e tal, e via mensagem automática, né? Aí eu falei, porra, tem algo errado com isso aqui, né? Aí eu entrei, fui fazer uma pesquisa da moto, estava anunciado por 2.700, custava 13. Era o golpe do frete, entendeu? Então, mas eu fiquei conhecendo, eu nunca tinha passado, ninguém tinha intimidado no golpe do frete, eu fiquei sabendo como é que era, né? Só que seguiu E cada vez que aparece um golpe desse, eu fico satisfeito. O golpe do WhatsApp já tentaram passar pelo meu filho, que eu tenho um filho mais velho, tentaram se passar, aí eu vou dando corda, eu já mandei mensagem pro golpe do falso emprego, que eu queria entrevistar a pessoa, não consegui, né? Até agora eu tenho tentado conseguir, né? Eu já tive também um contato, esse aí eu quase consegui. Eu fiquei um sábado à tarde inteiro com uma pessoa que estava sendo... O golpe estava em andamento sobre a fraude do amor. Aquele igual do Tinder, se alguém assistiu o Tinder, né? E outros que tem lá o sedutor lá, só que não estava em Dubai. Esse era uma pessoa que já tinha dado 30 mil reais para pessoa, o cara está em Dubai, toda aquela história, mas estava acontecendo, ela não tinha ainda brigado ainda. Aí eu falei, não, vamos levar para televisão, tem contatos aqui e tal, vamos trazer o golpe. Fiquei a tarde inteira conversando no sábado. Aí no fim do dia ela desistiu, me cortou do WhatsApp, nunca mais eu fiquei sabendo dela, né? Eu fiquei sabendo várias coisas, mas só na conversa. Depois deletou tudo, não tinha mais nenhum dado dela, né? Então sempre tem esses golpes aí que eu procuro tentar trazer um fraudador aqui para, né, para fazer uma entrevista. Como é que eles conseguem? Que neurolinguística usa nesses golpes assim que são golpes de pessoas que aplicam, não são quadrilhas, né? São pessoas que aplicam o golpe do frete, o golpe do falso emprego lá, que você vai colocando, esses golpes aí, o WhatsApp pedindo dinheiro. Tem um cliente também que foi assim, houve aquela clonagem, né, do Instagram dele, e aí começou a colocar vários produtos, falando, olha, eu estou vendendo, resgatando alguns vídeos dele, e aí as pessoas foram comprando, fazendo um Pix para essa pessoa. E aí foi quando ele percebeu, as pessoas falaram, gente, cadê, como é que funciona tal? Eu acabei fazendo o Pix. Aí ele chegou a procurar um delegado para realmente fazer essa parte criminal, né? E Investigar. Advogado criminal nesse sentido, e aí eu fiz a parte civil. E aí ele, nesse momento, o que acontece? O banco não ressarciu no primeiro momento essas pessoas lesadas, porque acabou fazendo o Pix, de forma fraudulenta, se passando, né, por ele vendendo. Aí ele fez o boletim de ocorrência e aí entramos com uma ação em nome dele pedindo o ressarcimento dessas pessoas. Aí, diante disso, foi feito o ressarcimento. Mas que você toma providência e procurou um advogado. É isso que você tem que fazer. Se cair, infelizmente, não tenha vergonha, procurou um advogado, né? Para encerrar, só um golpe que é muito interessante, né? A gente trouxe aqui nos episódios um delegado, doutor Hélio, que ele é delegado titular
de Taboão da Serra, né? Ele é um cara que também já muito aparece sobre fraude e tal, né? E ele teve uma fraude de voz. A esposa dele ligando para ele pedindo R$ 800, que era para consertar o mecânico na rua. Fraudaram a voz dela, né? E aí ele também deu corda, mas não conseguiu pegar o cara, né? Então hoje a tecnologia está muito avançada para nós, né? Do bem em relação a todo o equipamento que a gente usa, mas também está muito avançada para o fraudador. A gente sempre fala que o fraudador, ele está sempre um passo à frente da gente, né? Ele tá sempre lá, e é assim, é tentativa de erro e acerto. Então, cada 1.000 boletos, se 10% pagarem, porque não tomaram cuidado, né? Por um valor menor, na vontade de levar vantagem, já é um lucro fantástico, né? A empresa, a mesma coisa. A empresa, ela não investe em segurança, não investe em educação, deixa as portinhas abertas lá, não monitora os funcionários. O funcionário, às vezes, ele muda a situação dele, acaba passando a senha, usam senhas coletivas. O que acontece? Ela é hackeada, ela tem sequestrado todos os seus dados, paga sequestro ou não paga, às vezes volta, não tem backup, ela tem um prejuízo, e um prejuízo da imagem dela. Então, tem que tomar cuidado com a prevenção, que a tecnologia tem que ser usada a nosso favor, e a educação digital, tanto do consumidor para usar o celular, para usar o notebook, não usar em rede pública, não clicar em link que não está esperando, certifique-se se quando recebe uma cobrança, uma ligação, ou de uma família, o canal oficial, ou da pessoa, ligue de outro celular. Tome cuidado. Se tomar cuidado, vai evitar. Não vai ser perfeito. Nada na vida é perfeito, então... Bom, nós estamos chegando, infelizmente, ao final. A gente teria muita coisa para falar aqui. É um tema muito amplo, tanto falar sobre esse mundo de fraudes que a gente tem, mas também falar como você consegue fazer. Então, é tudo muito novo ainda, o judiciário está se adaptando, a polícia está se adaptando. Queria que você deixasse sua mensagem aqui, aonde que pode ser encontrada, e uma mensagem para, além da minha mensagem, sua mensagem para as empresas, para os consumidores, o que eles podem fazer para melhorar a qualidade de vida e menos prejuízo. Como até o primeiro, né? O meu Instagram é dra.lucimara Alcântara. Podem me encaminhar mensagens, estou aqui à disposição. E também aqui falar, né, contribuir, que nem o doutor mencionou, a questão dos alertas, tudo que tiver de forma atrativa, desconfie, o que tiver, principalmente naquelas épocas de Black Friday. Então, Black Fraud. Isso. Então, desconfiar tudo que é aqueles valores assim que, meu Deus do céu, em épocas normais não eram assim. A questão do boleto, verificar a origem de onde você está pagando e também com relação à empresa fornecer realmente a questão de uma segurança digital, investir na segurança digital, também proporcionar, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a educação dessa empresa de passar para o consumidor e, inclusive, fornecer uns meios mais objetivos, mais claros, que conforme a lei obriga que esse fornecedor de serviço faça. Então, tornar tudo mais objetivo para esse consumidor, tudo mais claro e manter aí a questão de uma relação de consumo mais saudável. Então, buscar esses mecanismos, a empresa de uma segurança digital, fazer um compliance, fazer umas medidas de segurança, de ética, de todos os meios possíveis para se resguardar e também garantir, né, se for uma instituição financeira, falar, olha, não vai mandar aquelas informações, não atenda telefone, ou então não vamos pedir empréstimos, não vamos solicitar nada, o banco não entra em contato com vocês, então fornecer uma educação antifraude, vamos dizer assim, né? Não, eu reporto todos os episódios aqui, que tem algumas empresas que já estão fazendo isso, inclusive no meio de comunicação sem ser os sociais, na comunicação em massa, que educação é fundamental. Porque é o recado que eu dei. Se você conhece a fraude, conhece o modus operandi, você vai tomar cuidado. Então, você tem que divulgar o que não acontece. Olha, a gente não entra em contato,
não clique no link, certifique, então isso é fundamental. E também a questão do Estado, que é o que, que nós esperamos, né? Que o Estado ele faça cumprir a Política Nacional de Consumo. Ou seja, é garantir que essa relação de consumo não tenha vícios, não tenha esses problemas, esses percalços. Então, nós aqui, como operadores do direito, acreditamos também que a cada dia o Estado ele também vai proteger essa relação de consumo. E havendo, né, essa problemática, que se busque o Poder Judiciário, que se busque o PROCON, que vá na delegacia também voltado ao consumidor. Então, tenham os meios e, como o doutor falou, não fique com vergonha, vá atrás dos seus direitos. Sim. Quanto mais souberem que há fraudes, há golpes, haverá meios melhores de prevenção futuras. Agradeço, Luciana Alcântara. Foi um prazer tê-la aqui. Lucimara, desculpe. Lucimara Alcântara. E você, internauta, se gostou do episódio, mande sugestão, acompanhe em todos os agregadores de podcast, indique para os seus amigos, porque nós estamos aqui para prestar um trabalho, um serviço para vocês. E a nossa mensagem é o seguinte: se você está no mundo digital, prevenção é tudo, mas um bom antivírus é bem melhor. Tchau.